Para começar bem a semana, um podcast com o pastor Jerry Gaspar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, gente? Aqui é o pastor Jerry Gaspar e eu estou aqui para trazer uma mensagem de esperança e fé para o seu coração, para você começar bem a sua semana. Hoje eu quero falar sobre vencendo o medo. O medo faz parte da nossa vida, não é verdade, gente? A forma como lidamos com ele é que pode fazer toda a diferença. Há uma frase do Ayrton Senna que diz que o medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras aprendem a conviver com ele e o encaram, não como uma forma negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Quem nunca teve medo, né, gente? Quem nunca teve medo, que joga a primeira pedra. O que é medo? Medo pode ser uma perturbação, ou algum tipo de ameaça, ou um perigo. E esse perigo pode ser real ou imaginário. Também pode ser um estado de apreensão, que coloca a gente em alerta, esperando que algo ruim, ou até mesmo inesperado, possa acontecer. Medo também é ausência de coragem. Agora, nem todo medo é ruim, né, gente? Há alguns medos que são importantes. Tem a ver com a preservação da espécie, como disse o Ayrton Senna. E por isso não é um medo ruim. Por exemplo, você não vai colocar a mão no fio desencapado porque você sabe que ali você pode levar um choque e pode, com o choque, dar cabo da sua própria vida. Então, por causa da autopreservação, não coloca a mão no fio desencapado. Outro exemplo, quem não sabe nadar não vai entrar no mar. Por quê? Porque ele sabe que ele pode morrer afogado. Então, esse medo não é um medo ruim. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: qual tem sido a sua reação diante do medo? Há uma história bíblica que relata a saída de Moisés e do povo de Israel do Egito. Você certamente conhece essa história. Faraó libertou o povo de Israel. Mas logo em seguida ele se arrependeu de ter feito isso e resolveu perseguir o povo de Israel e matá-los. De repente, o povo se viu diante de um mar, chamado Mar Vermelho, o inimigo atrás deles, e eles se viram numa situação completamente desfavorável. Eles ficaram aterrorizados. Assim como o povo de Israel ficou acuado, a verdade é que muitos perdem o rumo e a sobriedade quando se vêem em situação de extremo perigo. Porque o medo causa reações diversas nas pessoas. Uns de tão nervosos fogem, correm, como uma forma de se autopreservar. Outras pessoas resolvem enfrentar o medo. E enfrentar o medo, obviamente, corre-se grande risco. Porque ele enfrenta para preservar, para salvar, ou ele enfrenta para perder. Outras pessoas, diante do medo, nem fogem e nem enfrentam. Elas ficam completamente paralisadas. Não conseguem reagir, não têm forças para reagir diante de um perigo iminente. Bem, quero trazer 3 coisas que podem te ajudar a vencer o medo. A primeira delas é: não olhem as circunstâncias. A gente sabe, e há dados de pesquisa sobre isso, de que uma cobertura jornalística de grandes proporções e de grandes tragédias podem, não estou dizendo que causa, mas podem causar impacto negativo nas pessoas, tirando delas a esperança e emplacando o medo. Isso aconteceu com um amigo meu. Ele teve coronavírus e quando ele achava que tinha vencido o coronavírus, ele se viu na UTI. E lá na UTI ele disse para mim: eu tive medo, porque são tantas informações negativas que na minha cabeça só veio o medo de morrer. Eu creio que um dos grandes desafios que nós temos nesses tempos difíceis é enxergar além do que os nossos olhos podem ver. O povo de Israel que saiu do Egito, eles se viram num grande desafio, porque o mar estava diante deles, o inimigo estava diante deles, nenhum dos caminhos havia saída. E então, tal como os filhos de Israel, há situações que acontecem com a gente que não entendemos o porquê, não é mesmo? De repente a gente se vê assim,
diante do Mar Vermelho, inimigos atrás da gente, a gente levanta os olhos para ver o que está em torno da gente, a gente não acredita que o que está acontecendo vai acontecer com a gente. E parece que quanto mais você ora, quanto mais você reza, mais assombração te aparece. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é: não olhe as circunstâncias, olhe para Deus. E a segunda dica que eu quero trazer para você vencer o medo, ela é um complemento da primeira. Então, a minha dica para você é: foque em Deus. Porque quando a gente olha apenas as circunstâncias, a gente perde o foco em Deus. E quando a gente perde o foco nele, a gente começa a reclamar da vida, nada presta, nada tá bom. A vida parece que é um fardo difícil de carregar, parece um castigo que Deus injustamente colocou diante de nós. Parece que nada dá prazer e nada motiva a gente. E a gente começa a reclamar. A gente começa a achar que nada na nossa vida vai dar certo. Então, foque em Deus. A terceira dica que eu quero trazer para você, ela também é vinculada à segunda dica. E quando a gente foca em Deus, a gente não se desespera. Portanto, a terceira dica é: não se desespere, nem se atemorize. Lembre-se, nada foge ao controle de Deus. Nem a minha vida, nem a sua vida, nem circunstâncias adversas, nem pandemia, nem doenças. Aliás, é possível que os nossos desafios e as nossas aflições elas sejam momentâneas e possa fazer parte de um plano maior de Deus, para que nós sejamos instrumentos dele para abençoar outras pessoas. Foi assim que aconteceu com esse amigo meu que teve coronavírus, que disse que teve medo. Lá na UTI ele disse que viu pessoas piores que ele. E sabe o que ele fez? Ele pediu a Deus por aquelas pessoas. Parece loucura, né? A pessoa está lá na UTI sofrendo. Lá ele viu pessoas piores que ele. Pode ser que a ida dele lá tenha sido um plano maior de Deus para orar por aquelas pessoas. Então, não se desespere, não se atemorize, continue firme. Esse povo que estava aterrorizado diante do Mar Vermelho, diante do exército de Faraó, eles clamaram. E Deus, através de Moisés, disse para eles: não tenha medo. Portanto, quando você estiver em situação mais complicada da sua vida, em que um medo está te aterrorizando, clame a Deus. E Deus vai dizer para você: não tenha medo. Apenas permaneça firme. É possível que você esteja vivendo circunstâncias desfavoráveis aos olhos humanos e parece que não tem saída. Talvez você esteja à noite sem dormir, preocupado, com medo, achando que diante das circunstâncias não há solução. A palavra de Deus para você é: não tenha medo. Ele te acolhe, Ele te resgata. Não tenha medo, Ele te salva. É isso. Esta é mais uma palavra de fé e esperança para você começar bem a sua semana. E que você tenha uma semana ricamente abençoada por Deus. E que Deus abençoe você da cabeça à planta dos pés. Até a próxima semana, se Deus quiser.